dia, meus irmãos. Mais uma manhã aqui de devocional no livro de Salmos. E hoje eu escolhi o Salmo de número 51. Possamos meditar juntos. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra continue ministrando aos nossos corações, que possamos verdadeiramente andar contigo a cada dia. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos ler juntos o Salmo de número 51. Esse é um salmo, um momento em que o profeta Natã veio ter com Davi, depois de Davi ter possuído ali Batseba, né? Então diz assim, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse é o Salmo de número 51. Esse salmo é um salmo penitencial. Nós percebemos o reconhecimento aqui de uma profunda corrupção pessoal e um profundo senso sobre a pessoa de Deus. Então, praticamente em cada verso, nós percebemos Davi clamando a Deus, reconhecendo que é um transgressor, que é culpado, pecador, que tem ali o seu pecado diante de si, que pecou contra Deus. Ele afirma que sabe que é pecador desde que nasceu. Ele sabe que Deus deseja a verdade, sabe que pode ficar puro, sabe que pode ficar mais alvo do que a neve. Ele sabe que pode voltar a exultar. Ele sabe que pode ter um coração puro. Ele sabe que pode ter um espírito pronto a obedecer. O salmista, ele sabe que pode ser restaurado. Ele sabe de tudo isso, mas reconhece que tudo isso pode acontecer em sua vida, não com base no seu pensamento positivo ou na desconsideração do pecado, mas na pessoa de Deus. E como que nós percebemos isso? Em cada petição aqui, o salmista ele reconhece a sua condição e o seu desejo por transformação do seu coração e da circunstância. Então, em cada uma dessas petições está implícito uma característica do caráter de Deus. Deus é apresentado no Salmo como aquele que é misericordioso,
que tem grande compaixão, no versículo 1, como aquele que é capaz de lavar, de purificar, versículos 2 e 7, como o justo que se sentencia e condena, no versículo 4, como aquele que ensina a sabedoria, no versículo 6, como aquele que é capaz de dar alegria, júbilo, restauração, no versículo 8, como aquele que é capaz de criar um coração puro e renovar um espírito estável, inabalável, no versículo 10. Deus é apresentado neste salmo como aquele capaz de devolver a alegria e a satisfação da salvação. Ou seja, aquele senso de que Ele está cuidando e de que dá o livramento. À medida em que conhecemos a Deus, o nosso clamor ele se torna mais coerente. É porque Ele é capaz de apagar o nosso pecado que faz sentido clamar a Ele por perdão. É porque Ele pode sentenciar e condenar que faz sentido reavaliarmos nossa vida em cada área. É porque Ele é capaz de restaurar a razão da nossa alegria que nós podemos nos achegar a Ele ali, ainda que chorosos, e clamar por consolo, por livramento. É porque Ele pode criar um coração puro onde não existe, que podemos nos achegar a Ele, na certeza de que se houver um verdadeiro arrependimento, haverá um verdadeiro perdão. E assim, textos como o de 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Esses textos se tornam mais significativos para as nossas vidas. O pecador reconhece a sua limitação e reconhece no Deus vivo o único caminho para a completa restauração. E eu gostaria de ressaltar aqui dois versículos, o versículo 4 e o versículo 12. O 4, né, porque a postura de Davi diante do seu pecado é de reconhecimento. A sentença de Deus é justa e Deus tem razão na condenação, porque Davi é pecador. Mas nós precisamos ter uma postura, como eu tenho dito, né, diante de Deus, de humildade, especialmente quando nos damos conta, né, da miséria, da nossa condição pecaminosa. E ao invés de continuar lutando contra Deus, reconhecer que Ele é justo e que seja qual for a sentença, a consequência do nosso pecado, Deus permanece sendo bom diante do que devemos passar em virtude das nossas escolhas pecaminosas. Até mesmo quando somos, vamos dizer assim, disciplinados pelo Senhor, Ele tem um caminho de bondade e a sua graça se manifesta através desse cuidado. O verso 12, um espírito pronto a obedecer. Depois de reconhecer a sua condição diante de Deus e em virtude de Deus, a relação entre arrependimento e o desejo profundo de querer fazer o certo, de obedecer, é imprescindível para a completa restauração do pecador. Então o verso 17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Que coisa boa é ter esta certeza de que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Coisa boa, se achegue ao Senhor com essa confiança, né? Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a grandiosidade do nosso Deus para lidar com cada um de nós em nossos desafios. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. O nosso Deus é um Deus fiel, capaz de nos restaurar completamente. Então que essa palavra, meus irmãos, possa encorajar o nosso coração a nos achegarmos ao Senhor com confiança por causa de Cristo, na certeza de que não importa o pecado que nós tenhamos cometido, não importa como nós estamos nos sentindo, o Senhor é fiel e justo. Então aproxime-se do teu Senhor, do teu Rei nesta manhã e consagre-se, né? Coloque-se diante da presença dEle em adoração, em reconhecimento e com a disposição do coração em obedecer aos seus mandamentos. Esse é o meu desejo, que o Senhor possa abençoar a sua semana, a sua terça-feira. Quero ter mais uma palavra de oração.
Bondoso Deus, muito obrigado, porque podemos nos achegar ao Senhor em virtude de Cristo, da obra dele naquela cruz em nosso favor, e entregamos o nosso coração diante do Senhor. Eu coloco a vida dos meus irmãos mais uma vez diante de Ti, clamando pela Tua restauração, clamando para que o Senhor os conduza a uma vida de intimidade com o Senhor a cada novo amanhecer. Nós Te agradecemos, porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós mais uma vez neste dia. E assim oramos, agradecidos pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então que este salmo continue aí falando ao seu coração durante esse dia, durante esta semana. Um abraço e até logo mais.